Olá, tudo bem? É o nosso sexto tema da nossa classe bíblica e o tema de hoje é a maior promessa que Jesus já fez, a segunda vinda. Essa mensagem aparece mais de 2.000 vezes na Bíblia, falando com referência à segunda vinda de Jesus. O- Esse será o evento que mudará para sempre a história de toda a humanidade, todo mundo, todos os mundos criados por Deus. Em João 14, 1 a 3, o próprio Jesus fez essa promessa: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A maior promessa de Deus. A vinda de Jesus para reunir novamente a família, que foram separados pela morte, pelas distâncias, né? A primeira mensagem da Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus foi dada por Enoque, 3.000 anos antes da primeira vinda. Então, desde o princípio, a Bíblia já fala sobre a segunda vinda de Jesus. É por isso que é um tema importante. Daniel profetizou que Miguel vem defender o seu povo. Então, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala da segunda vinda de Jesus. Agora, uma advertência muito interessante que Jesus fez. Mateus 24, 37 a 39. Olha o que Jesus disse. Vamos fazer um paralelo aqui entre o dilúvio e entre a segunda vinda de Jesus. Como que as pessoas estavam se preparando ou ridicularizando as promessas da Bíblia? Veja bem aqui, ó. E como foi no dias de Noé, disse Jesus, assim será também a segunda vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A crise aumenta a cada dia, as dificuldades, violência, as situações da natureza, né? Cada vez mais catástrofe, tudo enquanto é coisa está saindo do seu lugar. Mas as pessoas estão perdendo a sensibilidade para os sinais da volta de Jesus. Lembra que os sinais não é a volta de Jesus, mas nos indica a proximidade da volta de Jesus. Noé, por 120 anos, construindo a arca e pregando sobre o dilúvio. Poucos acreditaram nele, muito poucos mesmo. Tá? Os sinais da volta de Jesus tornaram-se comuns. É tantos sinais profetizados pela Bíblia que se tornaram comuns e as pessoas se acostumaram com ele e até zombam e não se preparam para a segunda vinda, assim como foi no dia de Noé. Por que que isso acontece? Ó? O pecado embota a percepção espiritual. Então, quando nós vivemos uma vida deliberadamente em pecado, como vive o mundo hoje, ele embota a sua percepção espiritual e você considera a vinda de Jesus como utopia, algo que não vai acontecer. Mas a palavra de Deus não falha, ela é fiel. O pecado destrói a sensibilidade espiritual, ou seja, você não percebe as verdades da palavra de Deus e vive como se nada fosse acontecer. Na época de Gênesis, né, Deus olhou para a terra e em Gênesis 6:11 disse, olha, a terra está corrompida à vista de Deus. Havia muita idolatria, pecado pervertido, depravação do culto de Deus, práticas do mal em público, sensualidade como forma de adoração. Você tem visto isso em nossos dias muito mais do que nos dias de Noé. Hoje o pecado se multiplicou na terra, no ser humano, né? E é por isso que a segunda vinda de Jesus está muito próxima. Viu Deus a terra? Ó, Deus analisou e observou, tá? Veja bem. E aí Deus chamou Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus naqueles dias de tanta corrupção, tanta violência, tudo quanto é tipo de imoralidade sexual acontecia nos dias de Noé. E Deus achou graça, Noé achou graça diante de Deus porque Noé era reto, íntegro, né? 120 anos de pregação, 120 anos construindo a arca. E o tempo da graça estava prestes a expirar. O livro Patriarcas do Profeta, página 94, diz isso. Dos animais limpos e dos animais impuros, né? De todos os répteis sobre a terra entraram para a arca, para Noé na arca. De dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. De cada animal limpo, né? Que Deus permitia que cada animal limpo, né? Que 7 casais, mas dos animais impuros
um casal de cada um, tá? Então os animais, sem ser chamado pelos homens, sem ser chamado por Noé, de par em par, começaram a vir para a arca. Parecia que os animais entendiam o que iria acontecer com a terra, mas o ser humano não. O ser humano zombava. Olha, subitamente, isso aqui esse texto é interessante, ó. Subitamente veio o silêncio sobre a turba mofadora, animais de toda espécie, os mais ferozes, bem como os mais mansos, em fila, sem brigar um com o outro, né? Sem um a devorar o outro. Por um visto vindo das montanhas e florestas, encaminhava-se para silenciosamente, isso que é interessante, e entrando na arca. Silenciosamente entrando na arca. Isso é impressionante, né? Ouviu-se um rumor, vento impetuoso, eis que as aves que estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade. Em perfeita ordem passaram para a arca. Isso é de impressionar, né? O que estava acontecendo? O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Foram chamados filósofos para explicar a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não podiam penetrar. Mas os homens haviam se tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo essa cena não produziu senão uma impressão momentânea. Que coisa impressionante! Os animais de dois em dois, animais ferozes, as aves, todos se dirigiram para a arca sem serem chamados ou tocados em fila, silenciosos, né? E mesmo assim, chamou a atenção de muitos, muitos ficaram com medo, mas o seu coração estava tão endurecido que eles não perceberam. Hoje, os sinais da volta de Jesus estão acontecendo ao nosso redor e o nosso coração continua endurecido. Ao contemplar a arca condenada, o sol a resplandecer em sua glória e a terra quase em sua idêntica beleza, baniram seus temores crescentes com divertimento ruidosos e com ações de violência, pareciam convidar sobre si mesmo o castigo da ira de Deus. Já despertadas, toda essa mensagem, esses últimos slides que eu mostrei, essa mensagem está em Patriarcas e Profetas, página 94. Que impressionante, né? E hoje o mundo também está em ruidoso barulhos, né? Divertimentos, tantas coisas erradas o mundo está cometendo e não volta para a palavra de Deus, né? E é interessante que quando eles já perceberam, era tarde demais. Algo que nunca tinha acontecido, chuva, nuvem, trovões, relâmpagos, né? E de repente brota a água da terra, cai a água do céu e eles tentaram salvar as crianças, tentando empurrar, erguer para que Moisés, para que Noé pudesse salvar. E quando eles batiam na arca, uma voz lá de dentro era ouvida. Tarde demais, tarde demais. Você tem que refletir muito nessa mensagem, porque Jesus disse que assim como no dia de Noé, o ser humano estaria agindo da mesma forma hoje, logo prestes da sua vinda. E será que você não vai correr o risco de cair nessa e ouvir essa frase, tarde demais? Pense, reflita. Os sinais de Deus hoje também são vistos como coisas comuns. O pecado que atraíra a vingança sobre o mundo antes do dilúvio existem hoje. Patriarcas e Profetas, esse livro é muito impressionante, ele conta a história, né, da Bíblia. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus disse, Lucas 17, 26. Uma idêntica condição existe hoje. Os homens estão vivendo para os prazeres dos sentidos, para esse mundo e para esta vida unicamente. Mesmo livro, Patriarcas e Profetas, né? E os discípulos estavam junto com Jesus. Olha, 2000 anos atrás, eles estavam junto com Jesus e fizeram uma pergunta muito interessante. Senhor, que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, 3. Esse capítulo 24, Mateus, estude ele, analise ele com carinho. E você vai ver que Jesus descreve os acontecimentos que estariam acontecendo pouco antes da sua vinda. E aqui Jesus começa a descrever, ó. Primeiro, o que que ele diz? A primeira frase, Mateus 24, 4. Vede que ninguém vos engane. Olha só. Então Jesus estava prevendo que haveria muitos enganadores nesses últimos dias, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, né? Haveriam sinais negativos, guerras, incêndios, inundações, furacões, fome, terremotos, tudo quanto é coisa negativa está acontecendo no nosso mundo. Mas isso ainda não é o fim. São os sinais da volta de Jesus, né?
Mateus 24, de 3 a 12, fala desses sinais negativos. E olha que coisa interessante: surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Mateus 24, 11. O que que é um falso profeta? Como que você separa? Porque ele parece ovelha, é igual ovelha, mas por dentro são lobos vorazes e devoradores. Andam com a Bíblia, abrem igrejas, mas não ensinam toda a verdade. Fazem sermões bonitos, aparentemente faz muitos milagres, muitas coisas, mas não estão ensinando a verdade, estão levando o povo para o matadouro, né? E olha o que diz aqui a respeito da situação do ser humano nesses últimos dias, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Então hoje as pessoas pensam em festa, bebida, drogas, sexualidade, tudo quanto é coisa que eles deturpam para para preencher o vazio que existe no coração, mas a palavra de Deus é rejeitada. Não quero saber de Deus, não quero saber da Bíblia. E hoje você já viu quantos grupos são contra a Bíblia e querem mudar a Bíblia? É impressionante como está o ser humano hoje, né? Mas existe um sinal positivo, que está lá em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, todas as pessoas do mundo vão ouvir de alguma forma essa mensagem, seja por um folheto, seja pela TV, seja pela rádio, seja através da mensagem da igreja, seja através da Bíblia, seja através de um livro, todos ouvirão essa mensagem. Todos ouvirão. E terão a oportunidade de tomar a decisão se aceitam ou rejeitam. Assim como o povo do dilúvio. Só 8 pessoas entraram na arca. Os demais rejeitaram. Muitas pessoas ajudaram Noé a construir a arca e foram salvas, mas morreram antes. Teriam entrado na arca também com Noé. Mas olha aqui, livros como O Grande Conflito, que fala do que está acontecendo em nossos dias, livros Eventos Finais, a Bíblia, Daniel, Apocalipse, são livros que deveriam estar na nossa atenção permanentemente. E esse evangelho, quer você queira, quer não, ninguém pode impedir. Estão tentando mudar a Bíblia, estão tentando proibir a pregação. Você vê países derrubando igrejas, prendendo cristãos, mas Deus diz que o evangelho vai atingir todo o mundo. E acontecerá, ninguém para Deus. E o relógio de Deus aponta que estamos no fim, muito próximo do fim. Tudo no mundo hoje aponta para o fim. Estamos vivendo no fim do tempo do fim. As profecias dizem isso, tá? O mundo não suporta mais, a natureza não suporta mais. Muitas situações difíceis estão acontecendo no mundo. A própria revista Veja, até quando nós vamos suportar esse mundo, tá? Aquecimento global, tá? E Jesus está nos falando, os discípulos pediram a Cristo um sinal, e nosso Senhor Deus-lhe, ele não nos deu deu vários sinais. Viu Deus a terra, olha lá. Deus nos observa, conhece o nosso estado, sabe o que fazemos ou deixamos de fazer. Deus conhece. E Jesus está nos observando. E se Jesus ainda não veio, é porque ele deseja alcançar-nos com a sua graça, estendendo-nos assim a sua misericórdia. Pedro, ele fala que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, zombando, né? E falando, onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos avós, nossos pais dormiram, se fala a mesma coisa e não veio. Não se engane, ele fala, não se engane. Deus está sendo misericordioso comigo e com você. Talvez você que está ouvindo essa mensagem hoje, ou vai ouvir próxima semana, daqui um mês, daqui um ano, não sei. Deus está tocando no seu coração nesse momento, para que você se desperte para essa mensagem. É a maior promessa da Bíblia. E é algo que você não pode impedir de acontecer, mas você pode aceitar e ser salvo ou rejeitar e estar perdido, tá? Os sinais que Cristo deixou indicam que a porta da graça está para se fechar. E quando isso acontecer, o que será de cada um de nós se não estivermos atentos aos sinais? Então, os sinais apontam que o tempo da graça, o tempo de oportunidade está se esgotando. Apocalipse diz que a taça da ira de Deus está quase cheia, e quando ela se completar, aí, Jesus, que está no santuário celestial, dirá: está feito, está consumado. Quem está perdido, quem está salvo, está salvo. Só que o mundo caminha, como disse Jesus, casando e dando em casamento, só que você não sabe o dia que a porta da graça fechará. E não haverá mais oportunidade de salvação. As igrejas, muitas igrejas evangélicas, muitos rumos religiosos na igreja, falam que haverá outra oportunidade, que fala que haverá oportunidades após a morte. Não haverá. Falam que Jesus vai levar uma parte da igreja, a outra terá outra. Não haverá.
Não haverá mais oportunidade quando a porta da graça se fechar, mas a porta da graça pode se fechar antes para você, porque no dia que a gente morre, o nosso mundo, a nossa vida, a salvação ou perdição já está definida. É sinais de um Deus que se aproxima. O relógio de Deus aponta o fim, tudo no mundo aponta o fim. São sinais do maior acontecimento da história. E você está prestando atenção neles? Você está se preparando? Você e sua família está se preocupando com a segunda vinda de Jesus? A volta de Jesus é aonde Deus vai colocar fim a todo o sofrimento desse mundo, onde todos os ímpios morrerão, e Deus dará aos salvos a eternidade. E não é Deus quem decide. A Bíblia é bem clara para nós. Cada um toma a sua decisão. Quer você queira, quer você não queira, Jesus voltará. Não está no seu poder de inverter. Essa é uma promessa, é uma profecia da Bíblia, né? Incondicional. Queira você estar preparado ou não, Jesus voltará. Quer você esteja preparado, quer você não esteja preparado, Jesus voltará. E Jesus virá. E em breve. E, e eu oro por você nesse momento. Que Deus toque o seu coração, toque o meu coração também e que nós possamos nos voltar para a Bíblia, para essa maior promessa, observar os sinais. E em Lucas, Jesus diz assim, ó, quando vir de todas essas coisas acontecerem, guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, inundações, né, vendavais, né, a violência, o amor do ser humano esfriando, a libertinagem, a sexualidade depravada, tudo isso que você vê, essa confusão, né, que fizeram com o sexo, né, a família sendo degenerada, o sábado sendo jogado por terra. Quando vê todas essas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está falando que o mundo está chegando no fim, que a sua segunda vinda está muito perto. Então pare, reflita, estude a Bíblia. Faça essas lições. Toda semana eu estou mandando uma lição dessa classe bíblica. Por favor, fique atento a essas mensagens para que você possa se preparar para a volta de Jesus. Você pode comentar esse vídeo, você pode pedir um estudo bíblico na sua casa também. Faremos todo o possível para estar ali e fazer um estudo bíblico com a sua família, tá? Nesse momento eu quero orar por você, para que Deus nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos nos preparar para a volta de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Prepara o nosso coração, Senhor, para que possamos nos voltar para a tua palavra, a Bíblia, e que possamos, junto com a nossa família, estarmos prontos na tua vinda. Abençoe a cada um que vai assistir essa mensagem. Abençoe a cada família que vai receber essa mensagem. E que todos possam aceitar Jesus e nós sermos salvos. É o que pedimos em nome dele. Amém.